Capítulo 4. Compreensão mútua. A compreensão mútua é a única maneira de moderar as consequências. Além dos pronomes nós e nossos, existem outros itens fundamentais para o casamento bem-sucedido. Em uma lista de os 7 maiores motivos para o divórcio, a infelicidade foi destacada como primeira causa. Então, equivale afirmar que a felicidade é tônica para o sucesso matrimonial. Ninguém pensa um dia casar para ser infeliz. Todos sonham com um casamento feliz. Consciente desta realidade, trago neste compêndio os conceitos fundamentais para a permanência da felicidade mútua, fruto da compreensão recíproca. Se por um lado ela é a força motora para o sucesso matrimonial, por outro, ela é como uma bateria que necessita ser recarregada e uma planta que precisa ser regada para não correr o risco de morrer. Apesar de ser tão forte a ponto de vencer grandes barreiras, derrubar fortalezas, abater gigantes, ela sempre tem espaço para crescer. Não encontramos a felicidade totalmente pronta no mercado da vida. Compramos a TV, o computador, a geladeira, o fogão, a centrífuga, etc. Tudo pronto. É somente plugar em uma tomada e funciona sem termos que esperar por mais tempo. Porém, a felicidade não é adquirida da mesma forma. Pelo contrário, ela é como uma sementinha que precisa ser plantada e após determinado tempo vai nascer, crescer, até tornar-se uma bela árvore. Além do mais, não basta plantar a sementinha da felicidade, é necessário plantar na terra certa. O solo apropriado para sua semeadura é com certeza o seu cônjuge. É nele que você deve semear a felicidade. Como filho de agricultor, aprendi muitas lições importantes com meu pai sobre semeadura e colheita. Papai preparava a terra para o plantio, selecionava a semente. Muitas e muitas vezes íamos tardes da noite debulhando milho manualmente. Escolhíamos as melhores espigas e debulhava o pé e a ponta em uma vasilha e depois em outra debulhávamos a parte do meio. Essa sim era a semente selecionada para o plantio. Contudo, a missão ainda não estava encerrada, pois mesmo com a semente selecionada e tendo preparado o terreno para a semeadura, às vezes as ervas daninhas surgiam bem cedo na lavoura, sendo necessária a remoção dessas ervas indesejáveis antes que a plantação fosse sufocada pelas mesmas. Alguma dessas ervas daninhas nascia tão junto com o milho que tínhamos que dispensar a enxada e removê-los com as próprias mãos, evitando cortar o milho. Mas o resultado sempre era compensador. Lembro-me de um dos vizinhos que disse a meu pai: "Compadre Otacílio, a nossa terra é praticamente a mesma. E o senhor planta menos que nós e colhe quase o dobro. Qual é a razão?" Com certeza, o segredo estava no preparativo do terreno, na seleção da semente e no cuidado de remover as ervas daninhas. Da mesma forma, o sucesso no casamento está relacionado à maneira como é semeada a felicidade na vida do cônjuge.
Em vista disso, vejo a necessidade de conhecimento dos fatores que contribuem para o desenvolvimento da felicidade na vida conjugal. Assim sendo, escolhi desenvolver o tema sobre a compreensão mútua. Entendo que a arte de compreender o cônjuge é extremamente importante para fazê-lo feliz, ao passo que a falta de compreensão nos leva a cometer inúmeras injustiças. Infelizmente, é o que alguns homens praticam quase que diariamente com a pessoa que deixou tudo para segui-lo e fazê-lo feliz, e vice-versa. Quando somos cobrados pela falta de compreensão com a esposa, geralmente respondemos ao pé da letra. Quem entenderá as mulheres? Elas são muito complicadas. Sim, não é fácil entendê-las. No entanto, o fato de ser complicado compreendê-las significa que Deus não as fez de uma forma simples, mas sim de forma magnífica. Existe uma grande diferença entre o homem e a mulher, e são essas diferenças que fazem que um ao outro se completem. Já parastes para imaginar o tamanho da monotonia se as mulheres fossem igualzinhas aos homens? Deus é, portanto, por demais maravilhoso em ter formado da costela de Adão uma pessoa tão surpreendente, a mulher. Discordo que o homem é o rascunho e a mulher a perfeição. Mas uma coisa é certa: a mulher é o complemento. Sem ela, o homem não passa de um rascunho. Quando a mulher busca no homem que esse seja compreensível, ela está buscando algo impossível da parte dele? Não está. Simplesmente está esperando que o companheiro cumpra com o seu papel. Portanto, se dissermos que é impossível compreendê-las, elas podem questionar: será isso verdade? Não foram eles que construíram as grandes pirâmides no Egito quando não existia nenhum tipo de máquinas que existem hoje? Inventaram o avião capaz de quebrar a lei da gravidade, o rádio, a televisão, o computador, enfim, sua capacidade é quase que infinita. Não acreditamos nessa conversinha medíocre. Eles não querem mesmo compreender a gente. Sim, elas teriam toda a razão para pensar assim. A verdade é que entendemos de futebol, de carros, enfim, de quase tudo. Por quê? Porque simplesmente buscamos aquilo que é do nosso interesse. Quando não buscamos compreender a esposa, estamos, na verdade, dando a entender que ela não é interessante. E isso é para a mulher uma ofensa. Portanto, se não consegue compreender, pelo menos demonstre que está esforçando-se para compreender. Quero deixar claro que não estou me referindo a uma demonstração falsa e, sim, verdadeira. Talvez sua dificuldade seja que não a ouve de forma correta. Se escutá-la, pelo menos como escuta seu chefe no trabalho, ou seu cliente, e até mesmo o seu amigo, irás mudar certamente o conceito que faz dela. A arte de ouvir com atenção é o passo fundamental para compreender a mensagem oral que está sendo transmitida pelo interlocutor, o cônjuge. Prestar atenção em uma mensagem oral é muito importante, pois na linguagem oral,
o ambiente é comum a ambos os falantes. Por isso, quando uso eu, aqui, hoje, não preciso explicitar do que se trata. Além disso, os gestos, expressões faciais, altura do som da voz, contribuem para a clareza da comunicação. Sabemos, portanto, que a falta de compreensão não tem sido uma negligência unicamente de uma parcela dos homens, mas também de muitas mulheres. A compreensão é um fator importantíssimo para gerar felicidade, ao passo que a incompreensão no relacionamento conjugal inevitavelmente gera infelicidade. Quando procuramos compreender o nosso cônjuge, criamos um ótimo relacionamento conjugal, mas para melhorar a compreensão mútua é necessário entender que existem diferenças físicas, intelectuais e sentimentais entre homens e mulheres. Quando se fala na diferença entre homem e mulher, além das diferenças físicas, outros dois pontos são levantados: intelectualidade e sentimentalidade. Diversas pesquisas já foram realizadas abordando a diferença entre homens e mulheres no requisito inteligência. Para alguns estudiosos, essa diferença é explicada geneticamente. Para outros, há diversos fatores envolvidos, principalmente o comportamental. A psicologia popular estabeleceu uma diferença crucial entre os sexos. Os homens são mais rápidos no raciocínio matemático e espacial. Já as mulheres são melhores com as palavras. Essa ideia se baseia em estatísticas onde a média das mulheres é ligeiramente melhor que a dos homens em raciocínio verbal. Já a média masculina é ligeiramente melhor do que a feminina nos testes de habilidade espacial. Essa diferença só é detectada na média. Isso significa que tem muitas pessoas, homens e mulheres, que possuem habilidades verbais e espaciais semelhantes. Além disso, a diferença da média é muito sutil. Muitos confundem a média estatística com o valor individual, ou seja, a média de mulheres que têm mais habilidade com as palavras pode ser superior à média masculina, mas isso não significa que não haja homens com a mesma habilidade. Pode ser que essa diferença seja determinada biologicamente, como também seja ligada a uma predisposição, uma facilidade maior para uma coisa ou para outra, mas pode ser também uma determinação cultural, pois se você não estuda matemática, obviamente terá maior dificuldade do que alguém que estuda. Isso funciona para homens e mulheres. Se um sexo pratica mais do que o outro as atividades ligadas ao raciocínio matemático, isso acarretará numa diferença entre eles. Já as diferenças emocionais podemos dizer que são bem mais claras. São elas. Vejamos no quadro aí na tela. Homem tende a ser mais objetivo. Mulher é mais emotiva. Homem não gosta de se prender a um relacionamento. Mulher prefere algo mais complexo. Homem prefere não se ligar sentimentalmente a outras pessoas. Mulher
está em busca de uma relação duradoura, em especial o casamento. Homem prefere passar mais tempo com os amigos. Mulher gosta de passar maior parte de seu tempo com o companheiro. Homem não demonstra afetividade em público. Já a mulher quer mostrar a todos o que sente. Seria basicamente o que muitas pessoas dizem. O homem pensa com o corpo e a mulher com o coração. Veremos a seguir as diferenças de habilidade física entre o corpo masculino e feminino. As diferenças entre os corpos femininos e masculinos são mais do que apenas a aparência, como a altura e o peso. Também tem a ver com as habilidades físicas de cada um. Mesmo com exceções, normalmente os homens têm vantagens em relação à mulher comum no que se trata de resistência cardiovascular, rapidez na queima de gordura e na criação de músculos. Crescimento de músculos. Quando homens e mulheres passam pelo mesmo tipo de treino intensivo, normalmente os homens criam músculos maiores. A razão dessa disparidade tem a ver com a quantidade de fibra muscular do tipo 1 ou 2. As mulheres têm uma quantidade igual das duas, enquanto os homens apresentam muito mais do tipo 2. Elas são as fibras de contração rápida usadas para a potência, enquanto as outras são lentas, usadas para aeróbica. Isso evita que mulheres aumentem seus músculos tanto quanto homens com o mesmo treino. Armazenamento e queima de gordura. Os homens têm uma porcentagem de gordura corporal menor do que as mulheres. Uma faixa saudável para eles é entre 10% e 15%, enquanto para elas de 20% a 25%. Quando acumula excesso de gordura, o corpo masculino tende a armazená-la na região abdominal e o feminino nos quadris. A distribuição simples de gordura dá aos homens vantagem ao circulá-la e queimá-la. De acordo com os pesquisadores Chantal Vella e Len Kravitz, em um estudo publicado em 2002, a gordura armazenada na região abdominal é mais suscetível ao estímulo da epinefrina do que a dos quadris. Os homens também têm o metabolismo mais acelerado do que as mulheres. Capacidade do pulmão e do coração. Os homens demonstraram ter um nível inicial melhor de VO2 máximo, que é a quantidade máxima de oxigênio que o corpo suporta fazendo o máximo de esforço. O corpo masculino sem treino tem o valor VO2 máximo de 3,5 litros por minuto, enquanto o corpo feminino 2,0. Essa diferença é devido à disparidade de tamanhos entre homens e mulheres e ao fato de que a mulher tem maior percentual de gordura. No que diz respeito ao transporte de oxigênio, elas têm um nível mais baixo de hemoglobina, o que pode influenciar na entrega de oxigênio ao corpo. Força e potência muscular.
devido ao número mais alto de fibras musculares do tipo 2, devido ao número mais alto de fibras musculares do tipo 2, percentual de gordura mais baixo e menor de VO2 massa, os homens têm mais força e potência nos músculos. Também pelo fato de terem mais fibras musculares tipo 2, eles têm maior massa muscular, principalmente na parte superior do corpo, o que resulta em uma força maior. As vantagens da potência vêm do tipo das fibras e das medidas de VO2. Em média, os homens têm um pico de potência e potência em geral significativamente maior e quando ajustado ao peso corporal. Consequentemente, as diferenças são enormes. E se não houver um conhecimento destas realidades, fica difícil desenvolver a compreensão mútua. Muitos casais convivem com conflitos permanentes. Não é que são maus e nem porque não existe amor entre eles, e sim porque desconhecem o fato das diferenças e por cuja razão não se entendem. O Senhor Deus falou através do profeta Oséias, dizendo: "O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento." Oséias capítulo 4, versículo 6. Adquirimos conhecimento através da experiência, lendo a Bíblia, participando de reuniões para casais, observando a convivência de casais que desfrutam de um casamento bem-sucedido e lendo bons livros sobre vida conjugal. Existe uma enorme diferença entre o homem e a mulher. O contínuo reconhecimento e aprendizado destas diferenças ajudam o casal a descobrir novas maneiras de melhorar o relacionamento. Entender estas diferenças resolve muitas frustrações causadas pelo desconhecimento do sexo oposto. Os desentendimentos poderão ser evitados. Não somente o homem e a mulher comunicam-se diferentemente, mas eles pensam, sentem, percebem, reagem, respondem, amam, necessitam e apreciam diferentemente. Parece até que eles falam línguas diferentes. O homem é um ser racional e a mulher um ser emocional. Isto não significa dizer que as mulheres são menos inteligentes do que os homens, apenas que os homens pensam e agem diferente. Está provado que elas são tão inteligentes ou mais que os homens. Da mesma forma, não quer dizer que os homens são seres sem emoções. O homem é um ser emocional tanto quanto a mulher, mas na maioria das vezes é a razão quem guia suas atitudes. Logo, a mulher é um ser racional tanto quanto o homem, mas na maioria das vezes permite que as emoções a controlem. Veja alguns exemplos. O bebê de 2 meses chora intensamente por 3 dias. Cólicas terríveis fazem o coitadinho se contorcer de dor. A mãe, desesperada, anda para lá e para cá, balançando a criança. Ela já tentou de tudo, mas nada parece surtir efeito. O pai dorme o sono dos justos. A mulher não consegue entender como o marido pode dormir desta maneira. Chateada, ela diz para si mesma: "Ele não me ama, nem liga para o filho. Como pode roncar tão profundamente e me deixar sozinha com o menino?" Neste caso,
A atitude do homem nada tem a ver com amor. Ele simplesmente racionalizou a questão. Minha mulher está cuidando da criança. Ela sabe cuidar muito melhor do que eu. Não há nada que eu possa fazer para ajudar. Ela já está acordada e eu tenho que levantar cedo. Portanto, vou descansar. Qualquer coisa que acontecer, ela vai me chamar. Suponha que aconteça diferente. O homem penalizado se oferece para ficar com o neném. Diz ele: já faz 2 noites que você não dorme, querida. Nesta noite eu fico com o Juninho. A esposa concorda, duvidosa, deita remexendo-se na cama, sem conciliar o sono, pois não consegue ficar tranquila com o choro da criança, nem confiar nos cuidados do marido. Pensa consigo mesma: coitadinho do João, lá sozinho com o bebê, vou lhe fazer companhia. João, no mesmo instante que a vê, lhe entrega o Juninho, aliviado. Corre para a cama e dorme como uma criança. Novamente, as atitudes, neste caso, nada têm a ver com amor ou irresponsabilidade. Simplesmente o homem e a mulher são diferentes. Uma outra diferença é quanto ao estímulo sexual. O homem é estimulado principalmente pela vista. Apenas um olhar é suficiente para que tudo comece a acontecer. Basta ver a esposa trocar de roupa para que os estímulos sexuais o coloquem em estado de alerta. Mesmo que o homem nem esteja pensando em sexo, uma rápida olhada, um pequeno gesto ou um pequeno descuido da mulher ao sentar-se já basta para excitá-lo. Como a terra nunca se farta de água, o fogo nunca se farta de queimar, e a morte que nunca se farta de matar, assim são os olhos no homem que nunca se fartam de olhar. Enquanto o olhar é o principal gatilho iniciador do processo sexual no homem, a mulher é estimulada por várias outras maneiras. Primeiramente, ela é estimulada pelo tato. Ela precisa ser tocada e acariciada para que o processo de excitação sexual se inicie. Para ela não basta ver. O homem deve então descobrir as partes erógenas da mulher, que são as áreas do corpo mais sensíveis ao toque e ao prazer. A nuca, o joelho, as áreas em torno das axilas, as coxas, as orelhas, a ponta dos dedos, o pescoço, o umbigo, o clitóris, os cabelos, os seios, são alguns exemplos destas áreas. Os cânticos de Salomão descrevem com clareza e poesia estas áreas. Além do tato, a mulher é estimulada pelo ouvir. Uma palavra de carinho faz com que a mulher comece a pensar na possibilidade da relação sexual e aciona o processo de excitamento. Existem algumas frases que a mulher jamais se cansa de ouvir. Você está linda. Esta roupa está ótima em você. Seu cabelo desse jeito me deixa doidão. Eu te amo. Ela é movida por elogios. O processo que a levará à entrega e à relação sexual se inicia. Do mesmo modo, palavras e frases agressivas devem ser abandonadas no relacionamento a dois. A pior coisa que fiz foi casar com você. Maldita hora em que me casei. Você é igualzinha à sua mãe. Frases como estas agridem e criam barreiras, muitas vezes intransponíveis. O fato
é outro sentido que deve ser levado em consideração no estímulo sexual. O discreto perfume do marido excita a mulher e a leva ao desejo. Negativamente, o parfum, ou popularmente conhecido mau hálito, ou CC, ou odor mal cheiroso provocado pelas axilas, e o chulé são bloqueadores e inibidores de uma vida sexual plena. Outro importante fator no estímulo sexual é o meio ambiente. O homem, na maioria das vezes, não se importa quanto ao lugar ou hora. Ele quer e pronto. A mulher, por sua vez, é influenciada pelo meio ambiente. Luz de velas ou abajur, cortinas, flores, música, lençóis macios e limpos, barba feita e banho tomado, camisolas, pijamas e porta fechada são alguns fatores que influenciarão positivamente ou negativamente a mulher. Como um ser emocional, a mulher é também estimulada pelas emoções. Para ela, não basta apenas receber um beijo interessado no fim do dia ou um elogio mecânico e programado. Ela precisa estar completamente bem emocionalmente para que a relação tenha sua participação efetiva. As necessidades provocadas pelos filhos, por um marido alheio e insensível, pela solidão do dia a dia dentro de casa e as pressões financeiras criam barreiras emocionais terríveis na relação sexual. Depois de anos de opressão psicológica, abuso, silêncio, amargura e tirania, a frigidez pode tornar-se crônica. O tempo também é um fator de diferencialmente entre homem e mulher. Para o homem, a relação se inicia imediatamente. O tempo é agora. Para a mulher, a relação que vai acontecer à noite se inicia pela manhã. A relação sexual da mulher não começa quando ela vai para a cama. Outro fator do tempo é que a mulher demora bem mais para chegar ao clímax sexual do que o homem. O homem precisa apenas de 2 minutos, enquanto ela necessita de 20 a 30 minutos. Na mulher, a preocupação ainda se manifesta de forma diferente. A mãe quer saber do bem-estar dos filhos. Ao telefonar ou questionar, ela diz: "Vocês estão bem? Almoçaram direito ou comeram sanduíches? Estão se cuidando? Tem dinheiro?" O pai, por sua vez, não se preocupa se os filhos estão bem. Sua preocupação é se os filhos estão prontos para a vida. Vocês pagaram as contas? Tiraram boas notas na escola? Estão trabalhando ou dormindo o dia inteiro? Estas, comumente, são as perguntas do pai, muito mais preocupado em fazer dos filhos homens do que saber se eles estão se sentindo felizes. Muitas são as diferenças entre homem e mulher. Ao mencionar alguma delas, tenho como objetivo abrir um novo rumo na importante arte do diálogo. Problemas podem ser evitados e resolvidos simplesmente conhecendo estas diferenças. Assim, cobranças serão abandonadas pelo entendimento das razões que fazem de cada pessoa agir como age. Na maioria das vezes, elas não são movidas pela desconsideração ou uma entrega sem reservas, experimentando a beleza, alegria e crescente felicidade no relacionamento conjugal, o desejo gratuito de ferir, mas, sim, pelas diferenças que existem em cada pessoa.
O diálogo e compreensão mútuas dão início a um amor maduro que cresce sobre sólidas e saudáveis bases. Como resultado, acontece um profundo entendimento que abrirá as portas para uma entrega sem reservas, experimentando a beleza, alegria e crescente felicidade do sexo sem pecado.